queridos amigos e amigas das minhas redes sociais, fazer o nosso momento de catequese, que faz bastante tempo que eu não faço este momento, transmitindo apenas o Evangelho com sua reflexão. Hoje resolvi falar um pouquinho de catequese. Nós vamos falar hoje sobre os patriarcas. 5, 6 minutinhos. O que significa patriarcas na Bíblia? Patriarcas significa pais. Pais da história. E os 3 patriarcas que se destacaram foram Abraão, Isaac e Jacó. É bem por isso que em vários pontos da Bíblia se diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. São os 3 patriarcas do livro de Gênesis que começou a nossa história da salvação. E por que não falar a história da igreja, né? A igreja, na verdade, tem mais de 2000 anos. Quando Jesus veio ao mundo, já era, aí transformou numa nova aliança, mas já existia a igreja. Pois já existia já os patriarcas que deram origem à história da salvação. Começando lá pelos anos 1850 a.C., aproximadamente há quase 2000 anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo, que deu origem ao Novo Testamento, a Nova Aliança. A Antiga Aliança foi a que Deus fez com Abraão. Então Abraão, sendo o primeiro patriarca, nós costumamos dizer, os evangelizadores da Igreja Católica costumam dizer que Abraão foi o embrião da história. O que é o embrião? Embrião é quando a mulher está esperando uma vida dentro dela, recentemente foi concebida, então se forma do tamanhinho de um caroço de feijão. Aí cientificamente se chama embrião. Depois vem o feto, que é mais desenvolvido, daí nasce a criança. Então Abraão foi o embrião da história da salvação e do livro do Gênesis que nos diz isto. O que significa Gênesis? Gênesis significa origem, o começo de tudo. Então, depois de Abraão, que ele saiu da sua terra e foi prosperar-se em outros lugares, ele era nômade. Nômade é que não parava em lugar nenhum, né? Ali dava uma seca, ele ia com suas ovelhas para outra região. E Deus prometeu a ele que a sua descendência seria incontáveis, assim como a areia do mar e as estrelas do céu. Não poderia nem contar o quanto seria grande a descendência de Abraão. Abraão então casa com Sara. Sara, já na sua velhice, consegue mais um filho, que é Isaac. Isaac desenvolveu também a sua saga. Depois de Isaac veio Jacó. E Jacó, por sua vez, recebeu de Deus um outro nome, Israel. Por isso, hoje nós temos lá no Oriente o país com o nome de Israel, que também passou por vários nomes. Judá do Sul, Palestina, vários nomes, teve ali onde aconteceu a história também de Jesus depois no Novo Testamento, na Nova Aliança. E de Jacó, que se transformou em Israel, saiu também José, o José do Egito, que ele era muito querido por Israel, e os outros irmãos, com ciúme de José, vendeu José como escravo para o Egito. Mas como ele era um escolhido de Deus, era um predestinado, ele conseguiu vencer todas as dificuldades, as tempestades da vida, porque ele tinha Deus com ele. Ele era filho do terceiro patriarca.
também escolhido por Deus, e devido à humildade dele, e aquela paciência e a perseverança de superar todas essas dificuldades da vida, ele consegue prosperar. Ele adivinha do rei Faraó, e o rei Faraó teve um sonho horrível, onde ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magríssimas. E ninguém conseguia decifrar este sonho de Faraó. Então José foi chamado, o outro servo disse ao Faraó: eu sei quem que pode decifrar este seu sonho. E era José. Então mandou chamar José. E José realmente decifra então o sonho do Faraó, dizendo: olha, isso daí significa 7 anos de vacas gordas, que nós teremos 7 anos de prosperidade, de abundância. E depois das 7 vacas magras, são a miséria. Vai ter 7 anos muito difíceis de ser passado. E realmente aconteceu isso daí. E por isto, em compensação a porque José decifrou o sonho de Faraó. Depois desse sonho, decifrar este sonho, José conseguiu se transformar no governador do Egito. Daí, com a sua humildade, com a sua simplicidade, ele chama todos os seus irmãos, eram 12 irmãos, chama todos os irmãos, perdoa tudo aquilo que os irmãos tinham feito com ele, e foi muito emocionante essa história. Traz o seu pai, que ainda estava vivo, o Israel ainda estava vivo, fizeram a reconciliação linda, e sempre Deus se manifestando nos acontecimentos e na história. Nós também precisamos perceber a presença de Deus na história da humanidade. Precisamos perceber a presença de Deus nos acontecimentos. Hoje, trazendo para os nossos dias, tudo aquilo que acontece em nossa vida tem um sentido. Nada é sem sentido. Até mesmo as enfermidades, as dificuldades financeiras que passamos, dificuldades familiares, dificuldades sociais, política, tudo tem um sentido. E todos os lugares que nós vamos, mudamos para um lugar, mudamos para outro, tem um sentido dessa nossa transição de um lugar para o outro, do nosso desenvolvimento humano. Se nós cremos em Deus, cremos na palavra, então Deus se manifesta para nós nos acontecimentos e na história também da nossa vida. Daí entra, depois dos patriarcas, Jesus, que vem da descendência do rei Davi. Aí entramos então no Novo Testamento, na Nova Aliança. Era isso que eu queria dizer para vocês nesse encontro de catequese hoje. Deus abençoe você.